Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa mostrando que não importa o tamanho do problema, a patrulha canina sempre está pronta para agir. Em um dia aparentemente comum, um caminhoneiro está dirigindo por uma estrada cheia de neve quando perde o controle do caminhão. O veículo fica preso na beira de um penhasco, balançando de um lado para o outro. O motorista entra em desespero, porque qualquer movimento errado pode fazer tudo despencar. É aí que ele faz o que qualquer pessoa daquela região faria: pedir ajuda para a patrulha canina. Em poucos segundos, Ryder recebe o chamado e reúne toda a equipe. Marshall, Chase, Sky, Rubble, Rocky, Zuma e os outros filhotes aparecem rapidamente, cada um pronto para cumprir sua missão. Ryder analisa a situação com calma. Em vez de sair correndo sem pensar, ele monta um plano. Cada filhote recebe uma tarefa específica, mostrando que o trabalho em equipe é o que faz a diferença. Enquanto Marshall prepara os equipamentos de resgate, Rubble ajuda a estabilizar o caminhão. Sky usa seu helicóptero para observar tudo do alto, enquanto Chase organiza a operação e garante que ninguém fique em perigo. Depois de alguns momentos de muita tensão, eles conseguem salvar o motorista e impedir que o caminhão caia do penhasco. Mais uma vez, a missão termina com sucesso e todos comemoram. Esse começo já deixa claro que quando todos trabalham juntos, até os problemas mais difíceis podem ser resolvidos. Mas a tranquilidade dura pouco. Logo depois, somos apresentados ao grande responsável pelos problemas da história, o prefeito Humdinger. Depois de causar muita confusão na cidade vizinha, ele decide concorrer à prefeitura de Cidade da Aventura. E, para a surpresa de muita gente, ele consegue vencer a eleição. Assim que assume o cargo, Humdinger mostra que não está nem um pouco interessado em cuidar da cidade. Ele só pensa em aparecer, ser elogiado e fazer coisas malucas para chamar a atenção. Em vez de resolver os problemas, acaba criando ainda mais confusão. Enquanto isso, Ryder recebe a notícia de que Cidade da Aventura está enfrentando dificuldades e decide que a patrulha canina precisa ir até lá para ajudar. Afinal, onde existe alguém precisando de socorro, é exatamente ali que eles devem estar. Antes da viagem começar, o filme dá mais atenção a Chase. Diferente dos outros filhotes, ele não fica tão animado quando ouve o nome da cidade. Na verdade, ele parece preocupado. Seu jeito muda completamente. Ryder percebe isso e pergunta se está tudo bem, mas Chase responde apenas que está um pouco nervoso. Aos poucos, descobrimos o motivo. Foi justamente em Cidade da Aventura que Chase nasceu, quando ainda era apenas um filhotinho. Naquela época, ele vivia sozinho pelas ruas, sem família e sem ninguém para cuidar dele. As lembranças daquele período ainda machucam bastante. Chase recorda como era difícil procurar comida, fugir dos carros e tentar sobreviver todos os dias. Era uma vida cheia de medo e insegurança. Foi exatamente nessa época que Ryder apareceu. Ao encontrar aquele pequeno filhote perdido, Ryder não pensou duas vezes. Ele o acolheu, deu carinho, proteção e uma nova oportunidade de viver feliz. Desde aquele dia, Chase nunca mais ficou sozinho e passou a fazer parte da patrulha canina. Essas lembranças ajudam a explicar por que Cidade da Aventura desperta tantos sentimentos nele. Apesar de ser um dos filhotes mais corajosos da equipe, voltar ao lugar onde sofreu tanto não é nada fácil. Mesmo assim, Chase decide enfrentar esse desafio ao lado dos amigos. Logo, todos embarcam no incrível caminhão da patrulha canina e seguem viagem. Durante o caminho, a animação toma conta da equipe. Cada filhote imagina como será conhecer uma cidade tão grande, cheia de prédios enormes, avenidas movimentadas e tecnologia por todos os lados. Quando finalmente chegam, todos ficam impressionados. Cidade da Aventura é muito maior do que qualquer lugar onde já trabalharam. Existem arranha-céus gigantes, ruas cheias de carros e pessoas caminhando por toda parte. Para ajudar nas missões, um novo quartel-geral é apresentado. O lugar é enorme, moderno e equipado com as tecnologias mais avançadas que a patrulha canina já viu. Há novos veículos, equipamentos especiais e um sistema capaz de monitorar toda a cidade em tempo real. Enquanto os outros filhotes ficam encantados com a novidade, Chase continua um pouco calado.
Estar novamente naquele lugar faz antigas lembranças voltarem à sua cabeça. E mal eles têm tempo para descansar. Logo depois da chegada, os primeiros problemas começam a surgir em Cidade da Aventura. As decisões irresponsáveis do prefeito Humdinger rapidamente colocam várias pessoas em perigo, deixando claro que aquela será uma das missões mais difíceis que a Patrulha Canina já enfrentou. A equipe percebe que precisará usar toda a coragem, inteligência e união para proteger uma cidade muito maior do que qualquer uma que já salvou antes. Assim que a Patrulha Canina termina de conhecer o novo quartel-general, o descanso acaba. Ryder recebe um chamado urgente. O prefeito Humdinger, tentando fazer uma inauguração cheia de exageros para chamar a atenção, acaba provocando um enorme acidente. No meio da cidade, existe uma torre gigantesca com um sistema de cabos que leva pessoas de um lado para o outro. Só que tudo começa a dar errado. Os equipamentos falham, os cabos se rompem e várias cabines ficam presas bem no alto. As pessoas entram em pânico, sem saber o que fazer. Ryder reúne a equipe imediatamente. Não há tempo a perder. Cada segundo faz diferença, porque qualquer erro pode colocar muitas vidas em risco. Como sempre, ele distribui as funções. Sky se prepara para fazer o resgate pelo ar. Marshall fica responsável por atender qualquer pessoa ferida. Rubble organiza a segurança no chão. Rocky usa seus equipamentos para ajudar a estabilizar parte da estrutura. Cada filhote sabe exatamente o que precisa fazer. Mas existe um detalhe importante. Uma das pessoas presas está em um dos pontos mais altos da torre, justamente na missão que seria perfeita para Chase. Quando Ryder pede que ele vá, Chase olha para cima e simplesmente trava. A altura faz com que antigas lembranças da época em que vivia sozinho nas ruas voltem à sua cabeça. Ele começa a respirar mais rápido e fica completamente paralisado. Pela primeira vez, aquele filhote tão corajoso parece incapaz de dar um passo. Enquanto isso, o perigo aumenta. Os cabos continuam estalando e a cabine balança cada vez mais forte. Percebendo que Chase não consegue agir naquele momento, Sky entra em ação. Com muita habilidade, ela pilota seu helicóptero entre os prédios, enfrenta ventos fortes e consegue chegar até a cabine. Com muito cuidado, ela salva todos que estavam presos, levando cada um para um lugar seguro. No fim, a missão termina bem, mas Chase fica muito abalado. Ele sente que decepcionou toda a equipe. De volta ao quartel, ele começa a pensar que talvez não devesse estar ali. Na cabeça dele, um verdadeiro policial nunca deveria sentir medo. Ryder percebe que Chase está triste e resolve conversar com ele. Em vez de brigar ou dizer que ele falhou, Ryder lembra de tudo o que eles já viveram juntos. Ele explica que coragem não significa nunca sentir medo. Todo mundo sente medo em algum momento. O importante é não deixar que esse medo controle suas decisões para sempre. Mesmo ouvindo essas palavras, Chase continua inseguro. As lembranças de quando era apenas um filhote abandonado ainda estão muito vivas dentro dele. Enquanto isso, Humdinger continua fazendo confusão pela cidade. Cada nova ideia do prefeito é pior que a anterior. Ele quer aparecer a qualquer custo e transforma qualquer evento em uma enorme bagunça. Em vez de ouvir especialistas ou pensar na segurança das pessoas, toma decisões completamente irresponsáveis. Isso faz com que a Patrulha Canina passe praticamente o tempo todo atendendo novos chamados de emergência. Entre um resgate e outro, a equipe conhece Liberty, uma cachorrinha muito esperta que mora em Cidade da Aventura. Ela conhece praticamente todas as ruas, becos e atalhos da cidade. Liberty sempre sonhou em fazer parte da Patrulha Canina. Quando encontra Ryder e os filhotes, fica extremamente animada e começa a ajudá-los de todas as maneiras possíveis. No começo, ela apenas dá informações importantes sobre a cidade e mostra caminhos mais rápidos para chegar aos acidentes. Mas logo todos percebem que ela também é muito corajosa, inteligente e nunca pensa duas vezes antes de ajudar alguém. Enquanto Liberty conquista a confiança da equipe, Chase continua lutando contra seus próprios medos. Mesmo tentando esconder,
ele ainda olha para os prédios enormes com preocupação. Cada missão em um lugar alto faz seu coração acelerar novamente. Ryder percebe que seu amigo ainda precisa recuperar a confiança, mas decide não pressioná-lo. Ele sabe que esse tipo de desafio não pode ser vencido à força. Cada pessoa tem seu próprio tempo para enfrentar aquilo que mais assusta. Entanto, os problemas em Cidade da Aventura estão apenas começando. Humdinger continua colocando toda a cidade em perigo com suas atitudes irresponsáveis, e logo acontece uma situação ainda mais perigosa. Dessa vez, não será apenas uma missão de resgate, será um desafio que obrigará Chase a decidir se continuará preso ao medo do passado ou se finalmente conseguirá acreditar novamente na coragem que sempre existiu dentro dele. Os problemas em Cidade da Aventura ficam cada vez maiores. O prefeito Humdinger continua tomando decisões absurdas apenas para aparecer na televisão e ser aplaudido. Só que, mais uma vez, tudo sai do controle. Durante um grande evento organizado por ele, um enorme guindaste começa a perder o equilíbrio. A estrutura balança perigosamente entre os prédios, colocando carros, pedestres e vários trabalhadores em risco. Em poucos segundos, o que era para ser uma festa vira uma verdadeira emergência. Assim que o chamado chega ao quartel, Ryder reúne a patrulha canina. Todos correm para seus veículos e seguem em alta velocidade até o local. Quando chegam, a situação é pior do que imaginavam. O guindaste pode cair a qualquer momento. As pessoas estão desesperadas tentando fugir, enquanto outras ficam presas sem conseguir descer. Ryder analisa tudo rapidamente e percebe que apenas um filhote consegue alcançar o ponto mais alto da estrutura com segurança. Chase, ao ouvir seu nome, Chase olha para o topo do guindaste. É muito alto. As lembranças de quando era um filhote abandonado voltam à sua cabeça outra vez. Seu coração dispara, e por um instante ele pensa em desistir. Mas dessa vez, algo é diferente. Ele lembra da conversa que teve com Ryder. Lembra que coragem não é deixar de sentir medo, mas continuar mesmo quando o medo aparece. Os outros filhotes também começam a incentivá-lo. Ninguém faz críticas ou reclama por causa do que aconteceu antes. Pelo contrário, todos mostram que acreditam nele. Essas palavras dão a força que Chase precisava. Respirando fundo, ele coloca o capacete, entra em ação e começa a subir pela enorme estrutura. Cada passo exige muita concentração. O vento sopra forte e o guindaste continua balançando. Mesmo assustado, Chase não para. Quando finalmente alcança as pessoas presas, ele mantém a calma e explica exatamente o que elas precisam fazer. Sua tranquilidade ajuda todos a confiarem nele. Enquanto isso, Ryder coordena a operação lá embaixo. Rubble estabiliza parte da estrutura com seu veículo de construção. Rocky utiliza seus equipamentos para impedir que algumas peças se soltem. Marshall fica preparado para atender qualquer pessoa machucada. Sky acompanha tudo pelo alto, pronta para ajudar se for necessário. Trabalhando como uma verdadeira equipe, eles conseguem retirar todos do perigo. Logo depois, Chase ainda ajuda a prender os cabos de segurança no lugar certo. Com isso, o enorme guindaste deixa de balançar e finalmente fica estável. A multidão começa a aplaudir. Todos percebem que aquele filhote que antes estava dominado pelo medo conseguiu realizar um dos resgates mais difíceis de toda a missão. Chase sorri aliviado. Pela primeira vez desde que voltou à Cidade da Aventura, ele sente que venceu as lembranças ruins do passado. Ryder fica muito orgulhoso. Mais do que salvar pessoas, Chase conseguiu recuperar a confiança em si mesmo. Enquanto isso, Liberty também continua ajudando a equipe. Como conhece cada cantinho da cidade, ela encontra caminhos rápidos e fornece informações importantes para que os filhotes consigam chegar aos locais dos acidentes antes que seja tarde. Sua dedicação chama a atenção de todos. Mesmo sem fazer parte oficialmente da patrulha canina, ela trabalha lado a lado com a equipe como se sempre tivesse estado ali. Já Humdinger continua tentando escapar da responsabilidade pelos problemas que causou. Em vez de admitir seus erros, inventa desculpas e culpa outras pessoas por toda a confusão. Mas ninguém mais acredita nele. Os moradores percebem que enquanto o prefeito só cria problemas, quem realmente protege Cidade da Aventura é a patrulha canina. A história começa mostrando que não importa o tamanho do problema, a patrulha canina sempre está pronta para agir. Em um dia aparentemente comum, um caminhoneiro está dirigindo por uma estrada cheia de neve quando perde o controle do caminhão. O veículo fica preso na beira de um penhasco, balançando de um lado para o outro. O motorista entra em desespero, porque qualquer movimento errado pode fazer tudo despencar. É aí que ele faz o que qualquer pessoa daquela região faria: pedir ajuda para a patrulha canina.
Em poucos segundos, Ryder recebe o chamado e reúne toda a equipe. Marshall, Chase, Sky, Rubble, Rocky, Zuma e os outros filhotes aparecem rapidamente, cada um pronto para cumprir sua missão. Ryder analisa a situação com calma. Em vez de sair correndo sem pensar, ele monta um plano. Cada filhote recebe uma tarefa específica, mostrando que o trabalho em equipe é o que faz a diferença. Enquanto Marshall prepara os equipamentos de resgate, Rubble ajuda a estabilizar o caminhão. Sky usa seu helicóptero para observar tudo do alto, enquanto Chase organiza a operação e garante que ninguém fique em perigo. Depois de alguns momentos de muita tensão, eles conseguem salvar o motorista e impedir que o caminhão caia do penhasco. Mais uma vez, a missão termina com sucesso e todos comemoram. Esse começo já deixa claro que quando todos trabalham juntos, até os problemas mais difíceis podem ser resolvidos. Mas a tranquilidade dura pouco. Logo depois, somos apresentados ao grande responsável pelos problemas da história, o prefeito Humdinger. Depois de causar muita confusão na cidade vizinha, ele decide concorrer à prefeitura de Cidade da Aventura. E, para a surpresa de muita gente, ele consegue vencer a eleição. Assim que assume o cargo, Humdinger mostra que não está nem um pouco interessado em cuidar da cidade. Ele só pensa em aparecer, ser elogiado e fazer coisas malucas para chamar a atenção. Em vez de resolver os problemas, acaba criando ainda mais confusão. Enquanto isso, Ryder recebe a notícia de que Cidade da Aventura está enfrentando dificuldades e decide que a patrulha canina precisa ir até lá para ajudar. Afinal, onde existe alguém precisando de socorro, é exatamente ali que eles devem estar. Antes da viagem começar, o filme dá mais atenção a Chase. Diferente dos outros filhotes, ele não fica tão animado quando ouve o nome da cidade. Na verdade, ele parece preocupado. Seu jeito muda completamente. Ryder percebe isso e pergunta se está tudo bem, mas Chase responde apenas que está um pouco nervoso. Aos poucos, descobrimos o motivo. Foi justamente em Cidade da Aventura que Chase nasceu, quando ainda era apenas um filhotinho. Naquela época, ele vivia sozinho pelas ruas, sem família e sem ninguém para cuidar dele. As lembranças daquele período ainda machucam bastante. Chase recorda como era difícil procurar comida, fugir dos carros e tentar sobreviver todos os dias. Era uma vida cheia de medo e insegurança. Foi exatamente nessa época que Ryder apareceu. Ao encontrar aquele pequeno filhote perdido, Ryder não pensou duas vezes. Ele o acolheu, deu carinho, proteção e uma nova oportunidade de viver feliz. Desde aquele dia, Chase nunca mais ficou sozinho e passou a fazer parte da patrulha canina. Essas lembranças ajudam a explicar por que Cidade da Aventura desperta tantos sentimentos nele. Apesar de ser um dos filhotes mais corajosos da equipe, voltar ao lugar onde sofreu tanto não é nada fácil. Mesmo assim, Chase decide enfrentar esse desafio ao lado dos amigos. Logo, todos embarcam no incrível caminhão da patrulha canina e seguem viagem. Durante o caminho, a animação toma conta da equipe. Cada filhote imagina como será conhecer uma cidade tão grande, cheia de prédios enormes, avenidas movimentadas e tecnologia por todos os lados. Quando finalmente chegam, todos ficam impressionados. Cidade da Aventura é muito maior do que qualquer lugar onde já trabalharam. Existem arranha-céus gigantes, ruas cheias de carros e pessoas caminhando por toda parte. Para ajudar nas missões, um novo quartel-geral é apresentado. O lugar é enorme, moderno e equipado com as tecnologias mais avançadas que a patrulha canina já viu. Há novos veículos, equipamentos especiais e um sistema capaz de monitorar toda a cidade em tempo real. Enquanto os outros filhotes ficam encantados com a novidade, Chase continua um pouco calado. Estar novamente naquele lugar faz antigas lembranças voltarem à sua cabeça. E mal eles têm tempo para descansar. Logo depois da chegada, os primeiros problemas começam a surgir em Cidade da Aventura. As decisões irresponsáveis do prefeito Humdinger rapidamente colocam várias pessoas em perigo, deixando claro que aquela será uma das missões mais difíceis que a patrulha canina já enfrentou. A equipe percebe que precisará usar toda a coragem, inteligência e união para proteger uma cidade muito maior do que qualquer uma que já salvou antes. Assim que a patrulha canina termina de conhecer o novo quartel-general, o descanso acaba. Ryder recebe um chamado urgente.
O prefeito Handinger, tentando fazer uma inauguração cheia de exageros para chamar a atenção, acaba provocando um enorme acidente. No meio da cidade, existe uma torre gigantesca com um sistema de cabos que leva pessoas de um lado para o outro. Só que tudo começa a dar errado. Os equipamentos falham, os cabos se rompem e várias cabines ficam presas bem no alto. As pessoas entram em pânico, sem saber o que fazer. Ryder reúne a equipe imediatamente. Não há tempo a perder. Cada segundo faz diferença, porque qualquer erro pode colocar muitas vidas em risco. Como sempre, ele distribui as funções. Sky se prepara para fazer o resgate pelo ar. Marshall fica responsável por atender qualquer pessoa ferida. Rubble organiza a segurança no chão. Rocky usa seus equipamentos para ajudar a estabilizar parte da estrutura. Cada filhote sabe exatamente o que precisa fazer. Mas existe um detalhe importante. Uma das pessoas presas está em um dos pontos mais altos da torre, justamente na missão que seria perfeita para Chase. Quando Ryder pede que ele vá, Chase olha para cima e simplesmente trava. A altura faz com que antigas lembranças da época em que vivia sozinho nas ruas voltem à sua cabeça. Ele começa a respirar mais rápido e fica completamente paralisado. Pela primeira vez, aquele filhote tão corajoso parece incapaz de dar um passo. Enquanto isso, o perigo aumenta. Os cabos continuam estalando e a cabine balança cada vez mais forte. Percebendo que Chase não consegue agir naquele momento, Sky entra em ação. Com muita habilidade, ela pilota seu helicóptero entre os prédios, enfrenta ventos fortes e consegue chegar até a cabine. Com muito cuidado, ela salva todos que estavam presos, levando cada um para um lugar seguro. No fim, a missão termina bem, mas Chase fica muito abalado. Ele sente que decepcionou toda a equipe. De volta ao quartel, ele começa a pensar que talvez não devesse estar ali. Na cabeça dele, um verdadeiro policial nunca deveria sentir medo. Ryder percebe que Chase está triste e resolve conversar com ele. Em vez de brigar ou dizer que ele falhou, Ryder lembra de tudo o que eles já viveram juntos. Ele explica que coragem não significa nunca sentir medo. Todo mundo sente medo em algum momento. O importante é não deixar que esse medo controle suas decisões para sempre. Mesmo ouvindo essas palavras, Chase continua inseguro. As lembranças de quando era apenas um filhote abandonado ainda estão muito vivas dentro dele. Enquanto isso, Handinger continua fazendo confusão pela cidade. Cada nova ideia do prefeito é pior que a anterior. Ele quer aparecer a qualquer custo e transforma qualquer evento em uma enorme bagunça. Em vez de ouvir especialistas ou pensar na segurança das pessoas, toma decisões completamente irresponsáveis. Isso faz com que a patrulha canina passe praticamente o tempo todo atendendo novos chamados de emergência. Entre um resgate e outro, a equipe conhece Liberty, uma cachorrinha muito esperta que mora em Cidade da Aventura. Ela conhece praticamente todas as ruas, becos e atalhos da cidade. Liberty sempre sonhou em fazer parte da patrulha canina. Quando encontra Ryder e os filhotes, fica extremamente animada e começa a ajudá-los de todas as maneiras possíveis. No começo, ela apenas dá informações importantes sobre a cidade e mostra caminhos mais rápidos para chegar aos acidentes. Mas logo todos percebem que ela também é muito corajosa, inteligente e nunca pensa duas vezes antes de ajudar alguém. Enquanto Liberty conquista a confiança da equipe, Chase continua lutando contra seus próprios medos. Mesmo tentando esconder, ele ainda olha para os prédios enormes com preocupação. Cada missão em um lugar alto faz seu coração acelerar novamente. Ryder percebe que seu amigo ainda precisa recuperar a confiança, mas decide não pressioná-lo. Ele sabe que esse tipo de desafio não pode ser vencido à força. Cada pessoa tem seu próprio tempo para enfrentar aquilo que mais assusta. Entanto, os problemas em Cidade da Aventura estão apenas começando. Handinger continua colocando toda a cidade em perigo com suas atitudes irresponsáveis. E logo acontece uma situação ainda mais perigosa. Dessa vez, não será apenas uma missão de resgate.
Será um desafio que obrigará Chase a decidir se continuará preso ao medo do passado ou se finalmente conseguirá acreditar novamente na coragem que sempre existiu dentro dele. Os problemas em Cidade da Aventura ficam cada vez maiores. O prefeito Humdinger continua tomando decisões absurdas apenas para aparecer na televisão e ser aplaudido. Só que, mais uma vez, tudo sai do controle. Durante um grande evento organizado por ele, um enorme guindaste começa a perder o equilíbrio. A estrutura balança perigosamente entre os prédios, colocando carros, pedestres e vários trabalhadores em risco. Em poucos segundos, o que era para ser uma festa vira uma verdadeira emergência. Assim que o chamado chega ao quartel, Ryder reúne a patrulha canina. Todos correm para seus veículos e seguem em alta velocidade até o local. Quando chegam, a situação é pior do que imaginavam. O guindaste pode cair a qualquer momento. As pessoas estão desesperadas tentando fugir, enquanto outras ficam presas sem conseguir descer. Ryder analisa tudo rapidamente e percebe que apenas um filhote consegue alcançar o ponto mais alto da estrutura com segurança. Chase, ao ouvir seu nome, Chase olha para o topo do guindaste. É muito alto. As lembranças de quando era um filhote abandonado voltam à sua cabeça outra vez. Seu coração dispara, e por um instante ele pensa em desistir. Mas dessa vez, algo é diferente. Ele lembra da conversa que teve com Ryder. Lembra que coragem não é deixar de sentir medo, mas continuar mesmo quando o medo aparece. Os outros filhotes também começam a incentivá-lo. Ninguém faz críticas ou reclama por causa do que aconteceu antes. Pelo contrário, todos mostram que acreditam nele. Essas palavras dão a força que Chase precisava. Respirando fundo, ele coloca o capacete, entra em ação e começa a subir pela enorme estrutura. Cada passo exige muita concentração. O vento sopra forte e o guindaste continua balançando. Mesmo assustado, Chase não para. Quando finalmente alcança as pessoas presas, ele mantém a calma e explica exatamente o que elas precisam fazer. Sua tranquilidade ajuda todos a confiarem nele. Enquanto isso, Ryder coordena a operação lá embaixo. Rubble estabiliza parte da estrutura com seu veículo de construção. Rocky utiliza seus equipamentos para impedir que algumas peças se soltem. Marshall fica preparado para atender qualquer pessoa machucada. Sky acompanha tudo pelo alto, pronta para ajudar se for necessário. Trabalhando como uma verdadeira equipe, eles conseguem retirar todos do perigo. Logo depois, Chase ainda ajuda a prender os cabos de segurança no lugar certo. Com isso, o enorme guindaste deixa de balançar e finalmente fica estável. A multidão começa a aplaudir. Todos percebem que aquele filhote que antes estava dominado pelo medo conseguiu realizar um dos resgates mais difíceis de toda a missão. Chase sorri aliviado. Pela primeira vez desde que voltou à Cidade da Aventura, ele sente que venceu as lembranças ruins do passado. Ryder fica muito orgulhoso. Mais do que salvar pessoas, Chase conseguiu recuperar a confiança em si mesmo. Enquanto isso, Liberty também continua ajudando a equipe. Como conhece cada cantinho da cidade, ela encontra caminhos rápidos e fornece informações importantes para que os filhotes consigam chegar aos locais dos acidentes antes que seja tarde. Sua dedicação chama a atenção de todos. Mesmo sem fazer parte oficialmente da patrulha canina, ela trabalha lado a lado com a equipe como se sempre tivesse estado ali. Já Humdinger continua tentando escapar da responsabilidade pelos problemas que causou. Em vez de admitir seus erros, inventa desculpas e culpa outras pessoas por toda a confusão. Mas ninguém mais acredita nele. Os moradores percebem que enquanto o prefeito só cria problemas, quem realmente protege Cidade da Aventura é a patrulha canina. A história começa mostrando que não importa o tamanho do problema, a patrulha canina sempre está pronta para agir. Em um dia aparentemente comum, um caminhoneiro está dirigindo por uma estrada cheia de neve quando perde o controle do caminhão. O veículo fica preso na beira de um penhasco, balançando de um lado para o outro. O motorista entra em desespero, porque qualquer movimento errado pode fazer tudo despencar. É aí que ele faz o que qualquer pessoa daquela região faria: pedir ajuda para a patrulha canina. Em poucos segundos, Ryder recebe o chamado e reúne toda a equipe. Marshall, Chase, Sky, Rubble, Rocky, Zuma e os outros filhotes aparecem rapidamente, cada um pronto para cumprir sua missão. Ryder analisa a situação com calma. Em vez de sair correndo sem pensar, ele monta um plano. Cada filhote recebe uma tarefa específica, mostrando que o trabalho em equipe é o que faz a diferença. Enquanto Marshall prepara os equipamentos de resgate, Rubble ajuda a estabilizar o caminhão. Sky usa seu helicóptero para observar tudo do alto, enquanto Chase organiza a operação e garante que ninguém fique em perigo.
Depois de alguns momentos de muita tensão, eles conseguem salvar o motorista e impedir que o caminhão caia do penhasco. Mais uma vez, a missão termina com sucesso e todos comemoram. Esse começo já deixa claro que quando todos trabalham juntos, até os problemas mais difíceis podem ser resolvidos. Mas a tranquilidade dura pouco. Logo depois, somos apresentados ao grande responsável pelos problemas da história, o prefeito Humdinger. Depois de causar muita confusão na cidade vizinha, ele decide concorrer à prefeitura de Cidade da Aventura. E, para a surpresa de muita gente, ele consegue vencer a eleição. Assim que assume o cargo, Humdinger mostra que não está nem um pouco interessado em cuidar da cidade. Ele só pensa em aparecer, ser elogiado e fazer coisas malucas para chamar a atenção. Em vez de resolver os problemas, acaba criando ainda mais confusão. Enquanto isso, Ryder recebe a notícia de que Cidade da Aventura está enfrentando dificuldades e decide que a patrulha canina precisa ir até lá para ajudar. Afinal, onde existe alguém precisando de socorro, é exatamente ali que eles devem estar. Antes da viagem começar, o filme dá mais atenção a Chase. Diferente dos outros filhotes, ele não fica tão animado quando ouve o nome da cidade. Na verdade, ele parece preocupado. Seu jeito muda completamente. Ryder percebe isso e pergunta se está tudo bem, mas Chase responde apenas que está um pouco nervoso. Aos poucos, descobrimos o motivo. Foi justamente em Cidade da Aventura que Chase nasceu, quando ainda era apenas um filhotinho. Naquela época, ele vivia sozinho pelas ruas, sem família e sem ninguém para cuidar dele. As lembranças daquele período ainda machucam bastante. Chase recorda como era difícil procurar comida, fugir dos carros e tentar sobreviver todos os dias. Era uma vida cheia de medo e insegurança. Foi exatamente nessa época que Ryder apareceu. Ao encontrar aquele pequeno filhote perdido, Ryder não pensou duas vezes. Ele o acolheu, deu carinho, proteção e uma nova oportunidade de viver feliz. Desde aquele dia, Chase nunca mais ficou sozinho e passou a fazer parte da patrulha canina. Essas lembranças ajudam a explicar por que Cidade da Aventura desperta tantos sentimentos nele. Apesar de ser um dos filhotes mais corajosos da equipe, voltar ao lugar onde sofreu tanto não é nada fácil. Mesmo assim, Chase decide enfrentar esse desafio ao lado dos amigos. Logo, todos embarcam no incrível caminhão da patrulha canina e seguem viagem. Durante o caminho, a animação toma conta da equipe. Cada filhote imagina como será conhecer uma cidade tão grande, cheia de prédios enormes, avenidas movimentadas e tecnologia por todos os lados. Quando finalmente chegam, todos ficam impressionados. Cidade da Aventura é muito maior do que qualquer lugar onde já trabalharam. Existem arranha-céus gigantes, ruas cheias de carros e pessoas caminhando por toda parte. Para ajudar nas missões, um novo quartel-geral é apresentado. O lugar é enorme, moderno e equipado com as tecnologias mais avançadas que a patrulha canina já viu. Há novos veículos, equipamentos especiais e um sistema capaz de monitorar toda a cidade em tempo real. Enquanto os outros filhotes ficam encantados com a novidade, Chase continua um pouco calado. Estar novamente naquele lugar faz antigas lembranças voltarem à sua cabeça. E mal eles têm tempo para descansar. Logo depois da chegada, os primeiros problemas começam a surgir em Cidade da Aventura. As decisões irresponsáveis do prefeito Humdinger rapidamente colocam várias pessoas em perigo, deixando claro que aquela será uma das missões mais difíceis que a patrulha canina já enfrentou. A equipe percebe que precisará usar toda a coragem, inteligência e união para proteger uma cidade muito maior do que qualquer uma que já salvou antes. Assim que a patrulha canina termina de conhecer o novo quartel-general, o descanso acaba. Ryder recebe um chamado urgente. O prefeito Humdinger, tentando fazer uma inauguração cheia de exageros para chamar a atenção, acaba provocando um enorme acidente. No meio da cidade, existe uma torre gigantesca com um sistema de cabos que leva pessoas de um lado para o outro. Só que tudo começa a dar errado. Os equipamentos falham, os cabos se rompem e várias cabines ficam presas bem no alto. As pessoas entram em pânico, sem saber o que fazer. Ryder reúne a equipe imediatamente. Não há tempo a perder. Cada segundo faz diferença, porque qualquer erro pode colocar muitas vidas em risco. Como sempre,
Ele distribui as funções. Sky se prepara para fazer o resgate pelo ar. Marshall fica responsável por atender qualquer pessoa ferida. Rubble organiza a segurança no chão. Rocky usa seus equipamentos para ajudar a estabilizar parte da estrutura. Cada filhote sabe exatamente o que precisa fazer. Mas existe um detalhe importante. Uma das pessoas presas está em um dos pontos mais altos da torre, justamente na missão que seria perfeita para Chase. Quando Ryder pede que ele vá, Chase olha para cima e simplesmente trava. A altura faz com que antigas lembranças da época em que vivia sozinho nas ruas voltem à sua cabeça. Ele começa a respirar mais rápido e fica completamente paralisado. Pela primeira vez, aquele filhote tão corajoso parece incapaz de dar um passo. Enquanto isso, o perigo aumenta. Os cabos continuam estalando e a cabine balança cada vez mais forte. Percebendo que Chase não consegue agir naquele momento, Sky entra em ação. Com muita habilidade, ela pilota seu helicóptero entre os prédios, enfrenta ventos fortes e consegue chegar até a cabine. Com muito cuidado, ela salva todos que estavam presos, levando cada um para um lugar seguro. No fim, a missão termina bem, mas Chase fica muito abalado. Ele sente que decepcionou toda a equipe. De volta ao quartel, ele começa a pensar que talvez não devesse estar ali. Na cabeça dele, um verdadeiro policial nunca deveria sentir medo. Ryder percebe que Chase está triste e resolve conversar com ele. Em vez de brigar ou dizer que ele falhou, Ryder lembra de tudo o que eles já viveram juntos. Ele explica que coragem não significa nunca sentir medo. Todo mundo sente medo em algum momento. O importante é não deixar que esse medo controle suas decisões para sempre. Mesmo ouvindo essas palavras, Chase continua inseguro. As lembranças de quando era apenas um filhote abandonado ainda estão muito vivas dentro dele. Enquanto isso, Handinger continua fazendo confusão pela cidade. Cada nova ideia do prefeito é pior que a anterior. Ele quer aparecer a qualquer custo e transforma qualquer evento em uma enorme bagunça. Em vez de ouvir especialistas ou pensar na segurança das pessoas, toma decisões completamente irresponsáveis. Isso faz com que a patrulha canina passe praticamente o tempo todo atendendo novos chamados de emergência. Entre um resgate e outro, a equipe conhece Liberty, uma cachorrinha muito esperta que mora em Cidade da Aventura. Ela conhece praticamente todas as ruas, becos e atalhos da cidade. Liberty sempre sonhou em fazer parte da patrulha canina. Quando encontra Ryder e os filhotes, fica extremamente animada e começa a ajudá-los de todas as maneiras possíveis. No começo, ela apenas dá informações importantes sobre a cidade e mostra caminhos mais rápidos para chegar aos acidentes. Mas logo todos percebem que ela também é muito corajosa, inteligente e nunca pensa duas vezes antes de ajudar alguém. Enquanto Liberty conquista a confiança da equipe, Chase continua lutando contra seus próprios medos. Mesmo tentando esconder, ele ainda olha para os prédios enormes com preocupação. Cada missão em um lugar alto faz seu coração acelerar novamente. Ryder percebe que seu amigo ainda precisa recuperar a confiança, mas decide não pressioná-lo. Ele sabe que esse tipo de desafio não pode ser vencido à força. Cada pessoa tem seu próprio tempo para enfrentar aquilo que mais assusta. Entanto, os problemas em Cidade da Aventura estão apenas começando. Handinger continua colocando toda a cidade em perigo com suas atitudes irresponsáveis. E logo acontece uma situação ainda mais perigosa. Dessa vez, não será apenas uma missão de resgate. Será um desafio que obrigará Chase a decidir se continuará preso ao medo do passado ou se finalmente conseguirá acreditar novamente na coragem que sempre existiu dentro dele. Os problemas em Cidade da Aventura ficam cada vez maiores. O prefeito Handinger continua tomando decisões absurdas apenas para aparecer na televisão e ser aplaudido. Só que, mais uma vez,
tudo sai do controle. Durante um grande evento organizado por ele, um enorme guindaste começa a perder o equilíbrio. A estrutura balança perigosamente entre os prédios, colocando carros, pedestres e vários trabalhadores em risco. Em poucos segundos, o que era para ser uma festa vira uma verdadeira emergência. Assim que o chamado chega ao quartel, Ryder reúne a patrulha canina. Todos correm para seus veículos e seguem em alta velocidade até o local. Quando chegam, a situação é pior do que imaginavam. O guindaste pode cair a qualquer momento. As pessoas estão desesperadas tentando fugir, enquanto outras ficam presas sem conseguir descer. Ryder analisa tudo rapidamente e percebe que apenas um filhote consegue alcançar o ponto mais alto da estrutura com segurança. Chase. Ao ouvir seu nome, Chase olha para o topo do guindaste. É muito alto. As lembranças de quando era um filhote abandonado voltam à sua cabeça outra vez. Seu coração dispara, e por um instante ele pensa em desistir. Mas dessa vez, algo é diferente. Ele lembra da conversa que teve com Ryder. Lembra que coragem não é deixar de sentir medo, mas continuar mesmo quando o medo aparece. Os outros filhotes também começam a incentivá-lo. Ninguém faz críticas ou reclama por causa do que aconteceu antes. Pelo contrário, todos mostram que acreditam nele. Essas palavras dão a força que Chase precisava. Respirando fundo, ele coloca o capacete, entra em ação e começa a subir pela enorme estrutura. Cada passo exige muita concentração. O vento sopra forte e o guindaste continua balançando. Mesmo assustado, Chase não para. Quando finalmente alcança as pessoas presas, ele mantém a calma e explica exatamente o que elas precisam fazer. Sua tranquilidade ajuda todos a confiarem nele. Enquanto isso, Ryder coordena a operação lá embaixo. Rubble estabiliza parte da estrutura com seu veículo de construção. Rocky utiliza seus equipamentos para impedir que algumas peças se soltem. Marshall fica preparado para atender qualquer pessoa machucada. Sky acompanha tudo pelo alto, pronta para ajudar se for necessário. Trabalhando como uma verdadeira equipe, eles conseguem retirar todos do perigo. Logo depois, Chase ainda ajuda a prender os cabos de segurança no lugar certo. Com isso, o enorme guindaste deixa de balançar e finalmente fica estável. A multidão começa a aplaudir. Todos percebem que aquele filhote que antes estava dominado pelo medo conseguiu realizar um dos resgates mais difíceis de toda a missão. Chase sorri aliviado. Pela primeira vez desde que voltou à cidade da aventura, ele sente que venceu as lembranças ruins do passado. Ryder fica muito orgulhoso. Mais do que salvar pessoas, Chase conseguiu recuperar a confiança em si mesmo. Enquanto isso, Liberty também continua ajudando a equipe. Como conhece cada cantinho da cidade, ela encontra caminhos rápidos e fornece informações importantes para que os filhotes consigam chegar aos locais dos acidentes antes que seja tarde. Sua dedicação chama a atenção de todos. Mesmo sem fazer parte oficialmente da patrulha canina, ela trabalha lado a lado com a equipe como se sempre tivesse estado ali. Já Humdinger continua tentando escapar da responsabilidade pelos problemas que causou. Em vez de admitir seus erros, inventa desculpas e culpa outras pessoas por toda a confusão. Mas ninguém mais acredita nele. Os moradores percebem que enquanto o prefeito só cria problemas, quem realmente protege Cidade da Aventura é a patrulha canina. A história começa mostrando que não importa o tamanho do problema, a patrulha canina sempre está pronta para agir. Em um dia aparentemente comum, um caminhoneiro está dirigindo por uma estrada cheia de neve quando perde o controle do caminhão. O veículo fica preso na beira de um penhasco, balançando de um lado para o outro. O motorista entra em desespero, porque qualquer movimento errado pode fazer tudo despencar. É aí que ele faz o que qualquer pessoa daquela região faria: pedir ajuda para a patrulha canina. Em poucos segundos, Ryder recebe o chamado e reúne toda a equipe. Marshall, Chase, Sky, Rubble, Rocky, Zuma e os outros filhotes aparecem rapidamente, cada um pronto para cumprir sua missão. Ryder analisa a situação com calma. Em vez de sair correndo sem pensar, ele monta um plano. Cada filhote recebe uma tarefa específica, mostrando que o trabalho em equipe é o que faz a diferença. Enquanto Marshall prepara os equipamentos de resgate, Rubble ajuda a estabilizar o caminhão. Sky usa seu helicóptero para observar tudo do alto, enquanto Chase organiza a operação e garante que ninguém fique em perigo. Depois de alguns momentos de muita tensão, eles conseguem salvar o motorista e impedir que o caminhão caia do penhasco. Mais uma vez, a missão termina com sucesso e todos comemoram. Esse começo já deixa claro que quando todos trabalham juntos, até os problemas mais difíceis podem ser resolvidos. Mas a tranquilidade dura pouco. Logo depois,
somos apresentados ao grande responsável pelos problemas da história, o prefeito Humdinger. Depois de causar muita confusão na cidade vizinha, ele decide concorrer à prefeitura de Cidade da Aventura. E, para a surpresa de muita gente, ele consegue vencer a eleição. Assim que assume o cargo, Humdinger mostra que não está nem um pouco interessado em cuidar da cidade. Ele só pensa em aparecer, ser elogiado e fazer coisas malucas para chamar a atenção. Em vez de resolver os problemas, acaba criando ainda mais confusão. Enquanto isso, Ryder recebe a notícia de que Cidade da Aventura está enfrentando dificuldades e decide que a patrulha canina precisa ir até lá para ajudar. Afinal, onde existe alguém precisando de socorro, é exatamente ali que eles devem estar. Antes da viagem começar, o filme dá mais atenção a Chase. Diferente dos outros filhotes, ele não fica tão animado quando ouve o nome da cidade. Na verdade, ele parece preocupado. Seu jeito muda completamente. Ryder percebe isso e pergunta se está tudo bem, mas Chase responde apenas que está um pouco nervoso. Aos poucos, descobrimos o motivo. Foi justamente em Cidade da Aventura que Chase nasceu, quando ainda era apenas um filhotinho. Naquela época, ele vivia sozinho pelas ruas, sem família e sem ninguém para cuidar dele. As lembranças daquele período ainda machucam bastante. Chase recorda como era difícil procurar comida, fugir dos carros e tentar sobreviver todos os dias. Era uma vida cheia de medo e insegurança. Foi exatamente nessa época que Ryder apareceu. Ao encontrar aquele pequeno filhote perdido, Ryder não pensou duas vezes. Ele o acolheu, deu carinho, proteção e uma nova oportunidade de viver feliz. Desde aquele dia, Chase nunca mais ficou sozinho e passou a fazer parte da patrulha canina. Essas lembranças ajudam a explicar por que Cidade da Aventura desperta tantos sentimentos nele. Apesar de ser um dos filhotes mais corajosos da equipe, voltar ao lugar onde sofreu tanto não é nada fácil. Mesmo assim, Chase decide enfrentar esse desafio ao lado dos amigos. Logo, todos embarcam no incrível caminhão da patrulha canina e seguem viagem. Durante o caminho, a animação toma conta da equipe. Cada filhote imagina como será conhecer uma cidade tão grande, cheia de prédios enormes, avenidas movimentadas e tecnologia por todos os lados. Quando finalmente chegam, todos ficam impressionados. Cidade da Aventura é muito maior do que qualquer lugar onde já trabalharam. Existem arranha-céus gigantes, ruas cheias de carros e pessoas caminhando por toda parte. Para ajudar nas missões, um novo quartel-geral é apresentado. O lugar é enorme, moderno e equipado com as tecnologias mais avançadas que a patrulha canina já viu. Há novos veículos, equipamentos especiais e um sistema capaz de monitorar toda a cidade em tempo real. Enquanto os outros filhotes ficam encantados com a novidade, Chase continua um pouco calado. Estar novamente naquele lugar faz antigas lembranças voltarem à sua cabeça. E mal eles têm tempo para descansar. Logo depois da chegada, os primeiros problemas começam a surgir em Cidade da Aventura. As decisões irresponsáveis do prefeito Humdinger rapidamente colocam várias pessoas em perigo, deixando claro que aquela será uma das missões mais difíceis que a patrulha canina já enfrentou. A equipe percebe que precisará usar toda a coragem, inteligência e união para proteger uma cidade muito maior do que qualquer uma que já salvou antes. Assim que a patrulha canina termina de conhecer o novo quartel-general, o descanso acaba. Ryder recebe um chamado urgente. O prefeito Humdinger, tentando fazer uma inauguração cheia de exageros para chamar a atenção, acaba provocando um enorme acidente. No meio da cidade, existe uma torre gigantesca com um sistema de cabos que leva pessoas de um lado para o outro. Só que tudo começa a dar errado. Os equipamentos falham, os cabos se rompem e várias cabines ficam presas bem no alto. As pessoas entram em pânico, sem saber o que fazer. Ryder reúne a equipe imediatamente. Não há tempo a perder. Cada segundo faz diferença, porque qualquer erro pode colocar muitas vidas em risco. Como sempre, ele distribui as funções. Sky se prepara para fazer o resgate pelo ar. Marshall fica responsável por atender qualquer pessoa ferida. Rubble organiza a segurança no chão. Rocky usa seus equipamentos para ajudar a estabilizar parte da estrutura. Cada filhote sabe exatamente o que precisa fazer. Mas existe um detalhe importante.
Uma das pessoas presas está em um dos pontos mais altos da torre, justamente na missão que seria perfeita para Chase. Quando Ryder pede que ele vá, Chase olha para cima e simplesmente trava. A altura faz com que antigas lembranças da época em que vivia sozinho nas ruas voltem à sua cabeça. Ele começa a respirar mais rápido e fica completamente paralisado. Pela primeira vez, aquele filhote tão corajoso parece incapaz de dar um passo. Enquanto isso, o perigo aumenta. Os cabos continuam estalando e a cabine balança cada vez mais forte. Percebendo que Chase não consegue agir naquele momento, Skye entra em ação. Com muita habilidade, ela pilota seu helicóptero entre os prédios, enfrenta ventos fortes e consegue chegar até a cabine. Com muito cuidado, ela salva todos que estavam presos, levando cada um para um lugar seguro. No fim, a missão termina bem, mas Chase fica muito abalado. Ele sente que decepcionou toda a equipe. De volta ao quartel, ele começa a pensar que talvez não devesse estar ali. Na cabeça dele, um verdadeiro policial nunca deveria sentir medo. Ryder percebe que Chase está triste e resolve conversar com ele. Em vez de brigar ou dizer que ele falhou, Ryder lembra de tudo o que eles já viveram juntos. Ele explica que coragem não significa nunca sentir medo. Todo mundo sente medo em algum momento. O importante é não deixar que esse medo controle suas decisões para sempre. Mesmo ouvindo essas palavras, Chase continua inseguro. As lembranças de quando era apenas um filhote abandonado ainda estão muito vivas dentro dele. Enquanto isso, Handinger continua fazendo confusão pela cidade. Cada nova ideia do prefeito é pior que a anterior. Ele quer aparecer a qualquer custo e transforma qualquer evento em uma enorme bagunça. Em vez de ouvir especialistas ou pensar na segurança das pessoas, toma decisões completamente irresponsáveis. Isso faz com que a patrulha canina passe praticamente o tempo todo atendendo novos chamados de emergência. Entre um resgate e outro, a equipe conhece Liberty, uma cachorrinha muito esperta que mora em Cidade da Aventura. Ela conhece praticamente todas as ruas, becos e atalhos da cidade. Liberty sempre sonhou em fazer parte da patrulha canina. Quando encontra Ryder e os filhotes, fica extremamente animada e começa a ajudá-los de todas as maneiras possíveis. No começo, ela apenas dá informações importantes sobre a cidade e mostra caminhos mais rápidos para chegar aos acidentes. Mas logo todos percebem que ela também é muito corajosa, inteligente e nunca pensa duas vezes antes de ajudar alguém. Enquanto Liberty conquista a confiança da equipe, Chase continua lutando contra seus próprios medos. Mesmo tentando esconder, ele ainda olha para os prédios enormes com preocupação. Cada missão em um lugar alto faz seu coração acelerar novamente. Ryder percebe que seu amigo ainda precisa recuperar a confiança, mas decide não pressioná-lo. Ele sabe que esse tipo de desafio não pode ser vencido à força. Cada pessoa tem seu próprio tempo para enfrentar aquilo que mais assusta. Entanto, os problemas em Cidade da Aventura estão apenas começando. Handinger continua colocando toda a cidade em perigo com suas atitudes irresponsáveis, e logo acontece uma situação ainda mais perigosa. Dessa vez, não será apenas uma missão de resgate, será um desafio que obrigará Chase a decidir se continuará preso ao medo do passado ou se finalmente conseguirá acreditar novamente na coragem que sempre existiu dentro dele. Os problemas em Cidade da Aventura ficam cada vez maiores. O prefeito Handinger continua tomando decisões absurdas apenas para aparecer na televisão e ser aplaudido. Só que, mais uma vez, tudo sai do controle. Durante um grande evento organizado por ele, um enorme guindaste começa a perder o equilíbrio. A estrutura balança perigosamente entre os prédios, colocando carros, pedestres e vários trabalhadores em risco. Em poucos segundos, o que era para ser uma festa vira uma verdadeira emergência. Assim que o chamado chega ao quartel, Ryder reúne a patrulha canina. Todos correm para seus veículos e seguem em alta velocidade até o local. Quando chegam, a situação é pior do que imaginavam. O guindaste pode cair a qualquer
qualquer momento. As pessoas estão desesperadas tentando fugir, enquanto outras ficam presas sem conseguir descer. Ryder analisa tudo rapidamente e percebe que apenas um filhote consegue alcançar o ponto mais alto da estrutura com segurança. Chase. Ao ouvir seu nome, Chase olha para o topo do guindaste. É muito alto. As lembranças de quando era um filhote abandonado voltam à sua cabeça outra vez. Seu coração dispara, e por um instante ele pensa em desistir. Mas dessa vez, algo é diferente. Ele lembra da conversa que teve com Ryder. Lembra que coragem não é deixar de sentir medo, mas continuar mesmo quando o medo aparece. Os outros filhotes também começam a incentivá-lo. Ninguém faz críticas ou reclama por causa do que aconteceu antes. Pelo contrário, todos mostram que acreditam nele. Essas palavras dão a força que Chase precisava. Respirando fundo, ele coloca o capacete, entra em ação e começa a subir pela enorme estrutura. Cada passo exige muita concentração. O vento sopra forte e o guindaste continua balançando. Mesmo assustado, Chase não para. Quando finalmente alcança as pessoas presas, ele mantém a calma e explica exatamente o que elas precisam fazer. Sua tranquilidade ajuda todos a confiarem nele. Enquanto isso, Ryder coordena a operação lá embaixo. Rubble estabiliza parte da estrutura com seu veículo de construção. Rocky utiliza seus equipamentos para impedir que algumas peças se soltem. Marshall fica preparado para atender qualquer pessoa machucada. Sky acompanha tudo pelo alto, pronta para ajudar se for necessário. Trabalhando como uma verdadeira equipe, eles conseguem retirar todos do perigo. Logo depois, Chase ainda ajuda a prender os cabos de segurança no lugar certo. Com isso, o enorme guindaste deixa de balançar e finalmente fica estável. A multidão começa a aplaudir. Todos percebem que aquele filhote que antes estava dominado pelo medo conseguiu realizar um dos resgates mais difíceis de toda a missão. Chase sorri aliviado. Pela primeira vez desde que voltou à Cidade da Aventura, ele sente que venceu as lembranças ruins do passado. Ryder fica muito orgulhoso. Mais do que salvar pessoas, Chase conseguiu recuperar a confiança em si mesmo. Enquanto isso, Liberty também continua ajudando a equipe. Como conhece cada cantinho da cidade, ela encontra caminhos rápidos e fornece informações importantes para que os filhotes consigam chegar aos locais dos acidentes antes que seja tarde. Sua dedicação chama a atenção de todos. Mesmo sem fazer parte oficialmente da Patrulha Canina, ela trabalha lado a lado com a equipe como se sempre tivesse estado ali. Já Humdinger continua tentando escapar da responsabilidade pelos problemas que causou. Em vez de admitir seus erros, inventa desculpas e culpa outras pessoas por toda a confusão. Mas ninguém mais acredita nele. Os moradores percebem que enquanto o prefeito só cria problemas, quem realmente protege Cidade da Aventura é a Patrulha Canina. A história começa mostrando que não importa o tamanho do problema, a Patrulha Canina sempre está pronta para agir. Em um dia aparentemente comum, um caminhoneiro está dirigindo por uma estrada cheia de neve quando perde o controle do caminhão. O veículo fica preso na beira de um penhasco, balançando de um lado para o outro. O motorista entra em desespero, porque qualquer movimento errado pode fazer tudo despencar. É aí que ele faz o que qualquer pessoa daquela região faria: pedir ajuda para a Patrulha Canina. Em poucos segundos, Ryder recebe o chamado e reúne toda a equipe. Marshall, Chase, Sky, Rubble, Rocky, Zuma e os outros filhotes aparecem rapidamente, cada um pronto para cumprir sua missão. Ryder analisa a situação com calma. Em vez de sair correndo sem pensar, ele monta um plano. Cada filhote recebe uma tarefa específica, mostrando que o trabalho em equipe é o que faz a diferença. Enquanto Marshall prepara os equipamentos de resgate, Rubble ajuda a estabilizar o caminhão. Sky usa seu helicóptero para observar tudo do alto, enquanto Chase organiza a operação e garante que ninguém fique em perigo. Depois de alguns momentos de muita tensão, eles conseguem salvar o motorista e impedir que o caminhão caia do penhasco. Mais uma vez, a missão termina com sucesso e todos comemoram. Esse começo já deixa claro que quando todos trabalham juntos, até os problemas mais difíceis podem ser resolvidos. Mas a tranquilidade dura pouco. Logo depois, somos apresentados ao grande responsável pelos problemas da história, o prefeito Humdinger. Depois de causar muita confusão na cidade vizinha, ele decide concorrer à prefeitura de Cidade da Aventura. E, para a surpresa de muita gente, ele consegue vencer a eleição. Assim que assume o cargo, Humdinger mostra que não está nem um pouco interessado em cuidar da cidade. Ele só pensa em aparecer, ser elogiado e fazer coisas malucas para chamar a atenção.
Em vez de resolver os problemas, acaba criando ainda mais confusão. Enquanto isso, Ryder recebe a notícia de que Cidade da Aventura está enfrentando dificuldades e decide que a patrulha canina precisa ir até lá para ajudar. Afinal, onde existe alguém precisando de socorro, é exatamente ali que eles devem estar. Antes da viagem começar, o filme dá mais atenção a Chase. Diferente dos outros filhotes, ele não fica tão animado quando ouve o nome da cidade. Na verdade, ele parece preocupado. Seu jeito muda completamente. Ryder percebe isso e pergunta se está tudo bem, mas Chase responde apenas que está um pouco nervoso. Aos poucos, descobrimos o motivo. Foi justamente em Cidade da Aventura que Chase nasceu, quando ainda era apenas um filhotinho. Naquela época, ele vivia sozinho pelas ruas, sem família e sem ninguém para cuidar dele. As lembranças daquele período ainda machucam bastante. Chase recorda como era difícil procurar comida, fugir dos carros e tentar sobreviver todos os dias. Era uma vida cheia de medo e insegurança. Foi exatamente nessa época que Ryder apareceu. Ao encontrar aquele pequeno filhote perdido, Ryder não pensou duas vezes. Ele o acolheu, deu carinho, proteção e uma nova oportunidade de viver feliz. Desde aquele dia, Chase nunca mais ficou sozinho e passou a fazer parte da patrulha canina. Essas lembranças ajudam a explicar por que Cidade da Aventura desperta tantos sentimentos nele. Apesar de ser um dos filhotes mais corajosos da equipe, voltar ao lugar onde sofreu tanto não é nada fácil. Mesmo assim, Chase decide enfrentar esse desafio ao lado dos amigos. Logo, todos embarcam no incrível caminhão da patrulha canina e seguem viagem. Durante o caminho, a animação toma conta da equipe. Cada filhote imagina como será conhecer uma cidade tão grande, cheia de prédios enormes, avenidas movimentadas e tecnologia por todos os lados. Quando finalmente chegam, todos ficam impressionados. Cidade da Aventura é muito maior do que qualquer lugar onde já trabalharam. Existem arranha-céus gigantes, ruas cheias de carros e pessoas caminhando por toda parte. Para ajudar nas missões, um novo quartel-geral é apresentado. O lugar é enorme, moderno e equipado com as tecnologias mais avançadas que a patrulha canina já viu. Há novos veículos, equipamentos especiais e um sistema capaz de monitorar toda a cidade em tempo real. Enquanto os outros filhotes ficam encantados com a novidade, Chase continua um pouco calado. Estar novamente naquele lugar faz antigas lembranças voltarem à sua cabeça. E mal eles têm tempo para descansar. Logo depois da chegada, os primeiros problemas começam a surgir em Cidade da Aventura. As decisões irresponsáveis do prefeito Humdinger rapidamente colocam várias pessoas em perigo, deixando claro que aquela será uma das missões mais difíceis que a patrulha canina já enfrentou. A equipe percebe que precisará usar toda a coragem, inteligência e união para proteger uma cidade muito maior do que qualquer uma que já salvou antes. Assim que a patrulha canina termina de conhecer o novo quartel-general, o descanso acaba. Ryder recebe um chamado urgente. O prefeito Humdinger, tentando fazer uma inauguração cheia de exageros para chamar a atenção, acaba provocando um enorme acidente. No meio da cidade, existe uma torre gigantesca com um sistema de cabos que leva pessoas de um lado para o outro. Só que tudo começa a dar errado. Os equipamentos falham, os cabos se rompem e várias cabines ficam presas bem no alto. As pessoas entram em pânico, sem saber o que fazer. Ryder reúne a equipe imediatamente. Não há tempo a perder. Cada segundo faz diferença, porque qualquer erro pode colocar muitas vidas em risco. Como sempre, ele distribui as funções. Sky se prepara para fazer o resgate pelo ar. Marshall fica responsável por atender qualquer pessoa ferida. Rubble organiza a segurança no chão. Rocky usa seus equipamentos para ajudar a estabilizar parte da estrutura. Cada filhote sabe exatamente o que precisa fazer. Mas existe um detalhe importante. Uma das pessoas presas está em um dos pontos mais altos da torre, justamente na missão que seria perfeita para Chase. Quando Ryder pede que ele vá, Chase olha para cima e simplesmente trava. A altura faz com que antigas lembranças da época em que vivia sozinho nas ruas voltem à sua cabeça. Ele começa a respirar mais rápido e fica completamente paralisado. Pela primeira vez, aquele filhote tão corajoso
parece incapaz de dar um passo. Enquanto isso, o perigo aumenta. Os cabos continuam estalando e a cabine balança cada vez mais forte. Percebendo que Chase não consegue agir naquele momento, Skye entra em ação. Com muita habilidade, ela pilota seu helicóptero entre os prédios, enfrenta ventos fortes e consegue chegar até a cabine. Com muito cuidado, ela salva todos que estavam presos, levando cada um para um lugar seguro. No fim, a missão termina bem, mas Chase fica muito abalado. Ele sente que decepcionou toda a equipe. De volta ao quartel, ele começa a pensar que talvez não devesse estar ali. Na cabeça dele, um verdadeiro policial nunca deveria sentir medo. Ryder percebe que Chase está triste e resolve conversar com ele. Em vez de brigar ou dizer que ele falhou, Ryder lembra de tudo o que eles já viveram juntos. Ele explica que coragem não significa nunca sentir medo. Todo mundo sente medo em algum momento. O importante é não deixar que esse medo controle suas decisões para sempre. Mesmo ouvindo essas palavras, Chase continua inseguro. As lembranças de quando era apenas um filhote abandonado ainda estão muito vivas dentro dele. Enquanto isso, Handinger continua fazendo confusão pela cidade. Cada nova ideia do prefeito é pior que a anterior. Ele quer aparecer a qualquer custo e transforma qualquer evento em uma enorme bagunça. Em vez de ouvir especialistas ou pensar na segurança das pessoas, toma decisões completamente irresponsáveis. Isso faz com que a patrulha canina passe praticamente o tempo todo atendendo novos chamados de emergência. Entre um resgate e outro, a equipe conhece Liberty, uma cachorrinha muito esperta que mora em Cidade da Aventura. Ela conhece praticamente todas as ruas, becos e atalhos da cidade. Liberty sempre sonhou em fazer parte da patrulha canina. Quando encontra Ryder e os filhotes, fica extremamente animada e começa a ajudá-los de todas as maneiras possíveis. No começo, ela apenas dá informações importantes sobre a cidade e mostra caminhos mais rápidos para chegar aos acidentes. Mas logo todos percebem que ela também é muito corajosa, inteligente e nunca pensa duas vezes antes de ajudar alguém. Enquanto Liberty conquista a confiança da equipe, Chase continua lutando contra seus próprios medos. Mesmo tentando esconder, ele ainda olha para os prédios enormes com preocupação. Cada missão em um lugar alto faz o coração acelerar novamente. Ryder percebe que seu amigo ainda precisa recuperar a confiança, mas decide não pressioná-lo. Ele sabe que esse tipo de desafio não pode ser vencido à força. Cada pessoa tem seu próprio tempo para enfrentar aquilo que mais assusta. Entanto, os problemas em Cidade da Aventura estão apenas começando. Handinger continua colocando toda a cidade em perigo com suas atitudes irresponsáveis, e logo acontece uma situação ainda mais perigosa. Dessa vez, não será apenas uma missão de resgate, será um desafio que obrigará Chase a decidir se continuará preso ao medo do passado ou se finalmente conseguirá acreditar novamente na coragem que sempre existiu dentro dele. Os problemas em Cidade da Aventura ficam cada vez maiores. O prefeito Handinger continua tomando decisões absurdas apenas para aparecer na televisão e ser aplaudido. Só que, mais uma vez, tudo sai do controle. Durante um grande evento organizado por ele, um enorme guindaste começa a perder o equilíbrio. A estrutura balança perigosamente entre os prédios, colocando carros, pedestres e vários trabalhadores em risco. Em poucos segundos, o que era para ser uma festa vira uma verdadeira emergência. Assim que o chamado chega ao quartel, Ryder reúne a patrulha canina. Todos correm para seus veículos e seguem em alta velocidade até o local. Quando chegam, a situação é pior do que imaginavam. O guindaste pode cair a qualquer momento. As pessoas estão desesperadas tentando fugir, enquanto outras ficam presas sem conseguir descer. Ryder analisa tudo rapidamente e percebe que apenas um filhote consegue alcançar o ponto mais alto da estrutura com segurança. Chase. Ao ouvir seu nome, Chase olha para o topo do guindaste. É muito alto. As lembranças de quando era um filhote abandonado voltam à sua cabeça outra vez. Seu coração dispara, e por um instante ele pensa em desistir. Mas dessa vez, algo é diferente. Ele lembra da conversa que teve com Ryder. Lembra que coragem não é deixar de sentir medo, mas continuar mesmo quando o medo aparece. Os outros filhotes também começam a incentivá-lo.
Ninguém faz críticas ou reclama por causa do que aconteceu antes. Pelo contrário, todos mostram que acreditam nele. Essas palavras dão a força que Chase precisava. Respirando fundo, ele coloca o capacete, entra em ação e começa a subir pela enorme estrutura. Cada passo exige muita concentração. O vento sopra forte e o guindaste continua balançando. Mesmo assustado, Chase não para. Quando finalmente alcança as pessoas presas, ele mantém a calma e explica exatamente o que elas precisam fazer. Sua tranquilidade ajuda todos a confiarem nele. Enquanto isso, Ryder coordena a operação lá embaixo. Rubble estabiliza parte da estrutura com seu veículo de construção. Rocky utiliza seus equipamentos para impedir que algumas peças se soltem. Marshall fica preparado para atender qualquer pessoa machucada. Sky acompanha tudo pelo alto, pronta para ajudar se for necessário. Trabalhando como uma verdadeira equipe, eles conseguem retirar todos do perigo. Logo depois, Chase ainda ajuda a prender os cabos de segurança no lugar certo. Com isso, o enorme guindaste deixa de balançar e finalmente fica estável. A multidão começa a aplaudir. Todos percebem que aquele filhote que antes estava dominado pelo medo conseguiu realizar um dos resgates mais difíceis de toda a missão. Chase sorri aliviado. Pela primeira vez desde que voltou à Cidade da Aventura, ele sente que venceu as lembranças ruins do passado. Ryder fica muito orgulhoso. Mais do que salvar pessoas, Chase conseguiu recuperar a confiança em si mesmo. Enquanto isso, Liberty também continua ajudando a equipe. Como conhece cada cantinho da cidade, ela encontra caminhos rápidos e fornece informações importantes para que os filhotes consigam chegar aos locais dos acidentes antes que seja tarde. Sua dedicação chama a atenção de todos. Mesmo sem fazer parte oficialmente da Patrulha Canina, ela trabalha lado a lado com a equipe como se sempre tivesse estado ali. Já Humdinger continua tentando escapar da responsabilidade pelos problemas que causou. Em vez de admitir seus erros, inventa desculpas e culpa outras pessoas por toda a confusão. Mas ninguém mais acredita nele. Os moradores percebem que enquanto o prefeito só cria problemas, quem realmente protege Cidade da Aventura é a Patrulha Canina. A história começa mostrando que não importa o tamanho do problema, a Patrulha Canina sempre está pronta para agir. Em um dia aparentemente comum, um caminhoneiro está dirigindo por uma estrada cheia de neve quando perde o controle do caminhão. O veículo fica preso na beira de um penhasco, balançando de um lado para o outro. O motorista entra em desespero, porque qualquer movimento errado pode fazer tudo despencar. É aí que ele faz o que qualquer pessoa daquela região faria: pedir ajuda para a Patrulha Canina. Em poucos segundos, Ryder recebe o chamado e reúne toda a equipe. Marshall, Chase, Sky, Rubble, Rocky, Zuma e os outros filhotes aparecem rapidamente, cada um pronto para cumprir sua missão. Ryder analisa a situação com calma. Em vez de sair correndo sem pensar, ele monta um plano. Cada filhote recebe uma tarefa específica, mostrando que o trabalho em equipe é o que faz a diferença. Enquanto Marshall prepara os equipamentos de resgate, Rubble ajuda a estabilizar o caminhão. Sky usa seu helicóptero para observar tudo do alto, enquanto Chase organiza a operação e garante que ninguém fique em perigo. Depois de alguns momentos de muita tensão, eles conseguem salvar o motorista e impedir que o caminhão caia do penhasco. Mais uma vez, a missão termina com sucesso e todos comemoram. Esse começo já deixa claro que quando todos trabalham juntos, até os problemas mais difíceis podem ser resolvidos. Mas a tranquilidade dura pouco. Logo depois, somos apresentados ao grande responsável pelos problemas da história, o prefeito Humdinger. Depois de causar muita confusão na cidade vizinha, ele decide concorrer à prefeitura de Cidade da Aventura. E, para a surpresa de muita gente, ele consegue vencer a eleição. Assim que assume o cargo, Humdinger mostra que não está nem um pouco interessado em cuidar da cidade. Ele só pensa em aparecer, ser elogiado e fazer coisas malucas para chamar a atenção. Em vez de resolver os problemas, acaba criando ainda mais confusão. Enquanto isso, Ryder recebe a notícia de que Cidade da Aventura está enfrentando dificuldades e decide que a Patrulha Canina precisa ir até lá para ajudar. Afinal, onde existe alguém precisando de socorro, é exatamente ali que eles devem estar. Antes da viagem começar, o filme dá mais atenção a Chase. Diferente dos outros filhotes, ele não fica tão animado quando ouve o nome da cidade. Na verdade, ele parece preocupado. Seu jeito muda completamente. Ryder percebe isso e pergunta se está tudo bem, mas Chase responde apenas que está um pouco nervoso. Aos poucos, descobrimos o motivo.
Foi justamente em Cidade da Aventura que Chase nasceu, quando ainda era apenas um filhotinho. Naquela época, ele vivia sozinho pelas ruas, sem família e sem ninguém para cuidar dele. As lembranças daquele período ainda machucam bastante. Chase recorda como era difícil procurar comida, fugir dos carros e tentar sobreviver todos os dias. Era uma vida cheia de medo e insegurança. Foi exatamente nessa época que Ryder apareceu. Ao encontrar aquele pequeno filhote perdido, Ryder não pensou duas vezes. Ele o acolheu, deu carinho, proteção e uma nova oportunidade de viver feliz. Desde aquele dia, Chase nunca mais ficou sozinho e passou a fazer parte da patrulha canina. Essas lembranças ajudam a explicar por que Cidade da Aventura desperta tantos sentimentos nele. Apesar de ser um dos filhotes mais corajosos da equipe, voltar ao lugar onde sofreu tanto não é nada fácil. Mesmo assim, Chase decide enfrentar esse desafio ao lado dos amigos. Logo, todos embarcam no incrível caminhão da patrulha canina e seguem viagem. Durante o caminho, a animação toma conta da equipe. Cada filhote imagina como será conhecer uma cidade tão grande, cheia de prédios enormes, avenidas movimentadas e tecnologia por todos os lados. Quando finalmente chegam, todos ficam impressionados. Cidade da Aventura é muito maior do que qualquer lugar onde já trabalharam. Existem arranha-céus gigantes, ruas cheias de carros e pessoas caminhando por toda parte. Para ajudar nas missões, um novo quartel-geral é apresentado. O lugar é enorme, moderno e equipado com as tecnologias mais avançadas que a patrulha canina já viu. Há novos veículos, equipamentos especiais e um sistema capaz de monitorar toda a cidade em tempo real. Enquanto os outros filhotes ficam encantados com a novidade, Chase continua um pouco calado. Estar novamente naquele lugar faz antigas lembranças voltarem à sua cabeça. E mal eles têm tempo para descansar. Logo depois da chegada, os primeiros problemas começam a surgir em Cidade da Aventura. As decisões irresponsáveis do prefeito Humdinger rapidamente colocam várias pessoas em perigo, deixando claro que aquela será uma das missões mais difíceis que a patrulha canina já enfrentou. A equipe percebe que precisará usar toda a coragem, inteligência e união para proteger uma cidade muito maior do que qualquer uma que já salvou antes. Assim que a patrulha canina termina de conhecer o novo quartel-general, o descanso acaba. Ryder recebe um chamado urgente. O prefeito Humdinger, tentando fazer uma inauguração cheia de exageros para chamar a atenção, acaba provocando um enorme acidente. No meio da cidade, existe uma torre gigantesca com um sistema de cabos que leva pessoas de um lado para o outro. Só que tudo começa a dar errado. Os equipamentos falham, os cabos se rompem e várias cabines ficam presas bem no alto. As pessoas entram em pânico, sem saber o que fazer. Ryder reúne a equipe imediatamente. Não há tempo a perder. Cada segundo faz diferença, porque qualquer erro pode colocar muitas vidas em risco. Como sempre, ele distribui as funções. Sky se prepara para fazer o resgate pelo ar. Marshall fica responsável por atender qualquer pessoa ferida. Rubble organiza a segurança no chão. Rocky usa seus equipamentos para ajudar a estabilizar parte da estrutura. Cada filhote sabe exatamente o que precisa fazer. Mas existe um detalhe importante. Uma das pessoas presas está em um dos pontos mais altos da torre, justamente na missão que seria perfeita para Chase. Quando Ryder pede que ele vá, Chase olha para cima e simplesmente trava. A altura faz com que antigas lembranças da época em que vivia sozinho nas ruas voltem à sua cabeça. Ele começa a respirar mais rápido e fica completamente paralisado. Pela primeira vez, aquele filhote tão corajoso parece incapaz de dar um passo. Enquanto isso, o perigo aumenta. Os cabos continuam estalando e a cabine balança cada vez mais forte. Percebendo que Chase não consegue agir naquele momento, Sky entra em ação. Com muita habilidade, ela pilota seu helicóptero entre os prédios, enfrenta ventos fortes e consegue chegar até a cabine. Com muito cuidado, ela salva todos que estavam presos, levando cada um para um lugar seguro. No fim, a missão termina bem, mas Chase fica muito abalado. Ele sente que decepcionou toda a equipe. De volta ao quartel,
ele começa a pensar que talvez não devesse estar ali. Na cabeça dele, um verdadeiro policial nunca deveria sentir medo. Ryder percebe que Chase está triste e resolve conversar com ele. Em vez de brigar ou dizer que ele falhou, Ryder lembra de tudo o que eles já viveram juntos. Ele explica que coragem não significa nunca sentir medo. Todo mundo sente medo em algum momento. O importante é não deixar que esse medo controle suas decisões para sempre. Mesmo ouvindo essas palavras, Chase continua inseguro. As lembranças de quando era apenas um filhote abandonado ainda estão muito vivas dentro dele. Enquanto isso, Handinger continua fazendo confusão pela cidade. Cada nova ideia do prefeito é pior que a anterior. Ele quer aparecer a qualquer custo e transforma qualquer evento em uma enorme bagunça. Em vez de ouvir especialistas ou pensar na segurança das pessoas, toma decisões completamente irresponsáveis. Isso faz com que a patrulha canina passe praticamente o tempo todo atendendo novos chamados de emergência. Entre um resgate e outro, a equipe conhece Liberty, uma cachorrinha muito esperta que mora em Cidade da Aventura. Ela conhece praticamente todas as ruas, becos e atalhos da cidade. Liberty sempre sonhou em fazer parte da patrulha canina. Quando encontra Ryder e os filhotes, fica extremamente animada e começa a ajudá-los de todas as maneiras possíveis. No começo, ela apenas dá informações importantes sobre a cidade e mostra caminhos mais rápidos para chegar aos acidentes. Mas logo todos percebem que ela também é muito corajosa, inteligente e nunca pensa duas vezes antes de ajudar alguém. Enquanto Liberty conquista a confiança da equipe, Chase continua lutando contra seus próprios medos. Mesmo tentando esconder, ele ainda olha para os prédios enormes com preocupação. Cada missão em um lugar alto faz seu coração acelerar novamente. Ryder percebe que seu amigo ainda precisa recuperar a confiança, mas decide não pressioná-lo. Ele sabe que esse tipo de desafio não pode ser vencido à força. Cada pessoa tem seu próprio tempo para enfrentar aquilo que mais assusta. Entanto, os problemas em Cidade da Aventura estão apenas começando. Handinger continua colocando toda a cidade em perigo com suas atitudes irresponsáveis, e logo acontece uma situação ainda mais perigosa. Dessa vez, não será apenas uma missão de resgate, será um desafio que obrigará Chase a decidir se continuará preso ao medo do passado ou se finalmente conseguirá acreditar novamente na coragem que sempre existiu dentro dele. Os problemas em Cidade da Aventura ficam cada vez maiores. O prefeito Handinger continua tomando decisões absurdas apenas para aparecer na televisão e ser aplaudido. Só que, mais uma vez, tudo sai do controle. Durante um grande evento organizado por ele, um enorme guindaste começa a perder o equilíbrio. A estrutura balança perigosamente entre os prédios, colocando carros, pedestres e vários trabalhadores em risco. Em poucos segundos, o que era para ser uma festa vira uma verdadeira emergência. Assim que o chamado chega ao quartel, Ryder reúne a patrulha canina. Todos correm para seus veículos e seguem em alta velocidade até o local. Quando chegam, a situação é pior do que imaginavam. O guindaste pode cair a qualquer momento. As pessoas estão desesperadas tentando fugir, enquanto outras ficam presas sem conseguir descer. Ryder analisa tudo rapidamente e percebe que apenas um filhote consegue alcançar o ponto mais alto da estrutura com segurança. Chase, ao ouvir seu nome, Chase olha para o topo do guindaste. É muito alto. As lembranças de quando era um filhote abandonado voltam à sua cabeça outra vez. Seu coração dispara, e por um instante ele pensa em desistir. Mas dessa vez, algo é diferente. Ele lembra da conversa que teve com Ryder. Lembra que coragem não é deixar de sentir medo, mas continuar mesmo quando o medo aparece. Os outros filhotes também começam a incentivá-lo. Ninguém faz críticas ou reclama por causa do que aconteceu antes. Pelo contrário, todos mostram que acreditam nele. Essas palavras dão a força que Chase precisava. Respirando fundo, ele coloca o capacete, entra em ação e começa a subir pela enorme estrutura. Cada passo exige muita concentração.
O vento sopra forte e o guindaste continua balançando. Mesmo assustado, Chase não para. Quando finalmente alcança as pessoas presas, ele mantém a calma e explica exatamente o que elas precisam fazer. Sua tranquilidade ajuda todos a confiarem nele. Enquanto isso, Ryder coordena a operação lá embaixo. Rubble estabiliza parte da estrutura com seu veículo de construção. Rocky utiliza seus equipamentos para impedir que algumas peças se soltem. Marshall fica preparado para atender qualquer pessoa machucada. Sky acompanha tudo pelo alto, pronta para ajudar se for necessário. Trabalhando como uma verdadeira equipe, eles conseguem retirar todos do perigo. Logo depois, Chase ainda ajuda a prender os cabos de segurança no lugar certo. Com isso, o enorme guindaste deixa de balançar e finalmente fica... Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.